Então é isso, pessoal, continuando o vídeo da aula anterior, né, que é justamente de funções e procedures. Na aula anterior a gente viu sobre as funções, nessa a gente vai ver as procedures. Espero que vocês gostem e se vocês, caso tenham gostado, por favor, deixa um like aí pra gente, deixa um comentário, alguma dúvida ou alguma observação a fazer, beleza? Então, abraço e vamos pra aula. Então, pessoal, aqui eu vou passar para vocês apenas alguns exemplos já rápidos, né, do que a gente pode fazer com funções e procedimentos. Tá bom? Só para vocês entenderem. Uma forma de vocês fazer aqui já, né, é utilizando o procedimento e dessa forma eu vou utilizar a passagem de parâmetro por referência. Perceba como que vocês sabem disso. Vocês sabem disso porque eu coloquei, olha, né, coloquei algoritmo, o nome do algoritmo, coloquei var, né, N1 e N2 do tipo inteiro e criei o procedimento. Então, procedimento, ler dados, ok? E aí eu coloquei, olha, var no 1 do tipo inteiro, ponto e vírgula, var no 2. Quer dizer que eu tenho dois procedimentos. Então, como eu coloquei var, quer dizer que os meus parâmetros são do tipo de referência. E aí, então, dentro do procedimento, a única coisa que eu fiz é fazer no 1 receber 10 e no 2 receber 20. Tudo bem? E lá fora, né, depois do fim procedimento, eu fiz ler dados no 1 e no 2. Ou seja, perceba que eu estou passando aqui, ó, desculpa, N1 e N2. Perceba que eu estou passando N1 e N2 lá para meu procedimento ler dados, né, que está recebendo no 1 e no 2. Perceba que quando eu retorno, né, ele vai lá dentro de ler dados, recebe no 1, recebe 10 e no 2 recebe 20. Quando ele retorna, ele escreve aqui na tela, olha, se você olhar aqui para quem está vendo, né, ele vai escrever justamente 10 e 20. Por quê? Mesmo estando fora do procedimento, o que ele vai imprimir é o valor que foi alterado lá dentro do procedimento, porque a gente passou os valores por parâmetros de referência, certo? Então aqui temos um outro exemplo, né? Uma função somar, então criei aqui, ó, 4 variáveis, né? Var N1, N2, resultado e soma, tudo bem? Criei uma função chamada soma, e aí eu faço ela receber como parâmetro dois valores, no 1 do tipo inteiro e no 2 do tipo inteiro. E falo que essa função, né, depois dos parênteses, coloco ponto e vírgula, 2 pontos, coloco inteiro, certo? E aí nisso, e o que eu faço? Eu faço a minha variável soma receber, né, usando aquele menor e o tracinho de menos, o valor de no 1 mais o valor de no 2 e retorno, né, usando a palavra retorno o valor de soma. Então, quando eu coloco aqui, né, no início, leia N1 e leia N2, perceba que eu estou pedindo para o usuário digitar um valor, né? Então, o usuário digitou, por exemplo, 15. Depois o usuário digitou 2. Então, ele digitou 15, deu Enter, guardou em N1. Digitou 2, deu Enter, guardou em N2. E aí eu faço o resultado, né, receber o que vai me retornar da função soma. Então, eu vou chamar soma, passando N1 e N2 que eu recebi, né? Foi guardado lá em N1 e no 2 sucessivamente. Então, faço a soma dos dois, guardo em soma e retorno, né? Usando a palavra retorno, esse valor de soma lá para minha variável resultado. E escrevo no final o resultado, né? Escrevo o valor da minha variável. Então, se você passar 15, depois passar 2, ele vai retornar para mim o valor 17, que é a soma desses dois valores. Então, pessoal, aqui a gente tem uma função, né, diferente. Então eu comecei normalmente, né, algoritmos, o nome, criei as 3 variáveis, então var N1, N2 e resultado do tipo inteiro. Falei que ela vai retornar também um valor do tipo inteiro. Então, basicamente, o que eu quero? Eu quero receber dois valores, no 1 e no 2, e retornar qual o valor que é o maior. Se é no 1, eu vou retornar no 1. Se é no 2, eu vou retornar no 2. Então, eu preciso verificar, essa função vai me retornar qual é o valor o maior e qual é o menor. Então, como eu faço isso? Então, eu coloquei, né, função, o nome dessa função maior, entre parênteses, recebendo no 1 do tipo inteiro e no 2 do tipo inteiro. E falei que ela vai retornar também um valor do tipo inteiro, certo? E início, aí eu coloco lá dentro. Como que eu faço para verificar se um valor é maior que o outro? Usando aquela estrutura que a gente já conhece, o se. Então eu verifico, se no 1 for maior ou igual a no 2, então, aí lá dentro eu coloco retorne no 1, certo? Se não, então eu coloco retorne no 2, ou seja, se no 1 não for maior que no 2, eu vou retornar no 2, certo? Porque se no 1 não é maior que no 2, isso quer dizer que no 2 é maior, certo?
E depois eu finalizo o se, né? Coloco o fim se e depois coloco o fim função. Perceba que posso retornar valores diferentes no 1 ou no 2 baseado nos tamanhos desses valores das variáveis. Então, eu vou, né, escrever na tela utilizando o escrival entre com o primeiro valor, utilizando o leia, o que o usuário digitar eu guardo em N1. Então, por exemplo, o usuário digitou, sei lá, 95. Depois eu coloco na tela, né, utilizando o escrival entre com o segundo valor e utilizando o comando leia eu pego o N2. Depois eu passo, né, para resultados que me retornar do maior. Então eu vou passar para o maior N1 e N2. Lá para a minha função maior. Ele vai fazer a verificação lá dentro da função, se N1 é maior que N2, e vai me retornar qual que é o maior. E aí eu vou escrever na tela, né, para o usuário qual que é esse retorno, o que vai estar dentro da minha variável resultado. Ou seja, eu vou receber N1 e N2 e vou passar para a função. Depois eu vou receber esse valor, né, baseado no que o usuário digitou. Se você gostou, espero que você deixe seu like. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Lembrando que vocês também podem acessar o portal programando.com.br para fazer o curso, né, propriamente dito lá e se retirar o seu certificado. Beleza? Então, muito obrigado. Espero vocês na próxima aula.